Olá meninas, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Silmara. Hoje eu vou estar ensinando essa sandalinha. Ela tem 10 centímetros de solinha, tá? Serve aproximadamente até uns 4 meses, 5 meses, depende do tamanho da bebê, tá? Vamos aos materiais? Os materiais são uma agulha 1,75, uma tesoura, 4 pérolas para você fazer o acabamento na pontinha onde amarra. As cores da linha Bela, né? As cores número 4, que é uma cor nude, que eu sempre gosto de usar nos meus trabalhos. E também a linha Bela, na cor laranja, que a numeração é 210, tá? Então, vamos iniciar? Vamos iniciar nosso trabalho com 16 correntinhas, tá? Que é a base do nosso sapatinho, 16 correntinhas. E já volto. Fiz aqui 16 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma, 17, e volto na primeira, já fazendo um ponto baixo. E eu vou fazer 9 pontos baixos e 7 pontos altos, tá? Terminei aqui 9 pontos baixos e 7 pontos altos. Para quem quiser trabalhar com uma linha mais fina, como a Anne, que muita gente me pergunta, porque a linha Bela, ela é mais grossa. A mais parecida com a Bela é a Charme, tá? E tem gente que não encontra na cidade a linha Bela. Então, para quem não encontrar a Bela, eu sugiro a Charme, tá? E quem quiser trabalhar com a Anne, tem que fazer alguns pontos a mais, tipo 1 ou 2 pontos a mais, porque a Anne é mais fina. Para você ter ideia de quanto você precisa para iniciar o seu trabalho, ó, aqui no início da solinha, a gente precisa iniciar com 5 centímetros. Aí vocês calculam aí, vocês aumentam, podem fazer 10 pontos baixos e 8 pontos altos, aumentando 2 pontos na linha Anne, tá? Para quem quiser trabalhar com a Anne. Então, vamos dar continuidade? Aqui eu vou aumentar 5 pontos. Eu já fiz essa solinha algumas vezes. Ela é a mesma solinha da rasteirinha para bebês, tá? Então, aqui nesse ponto, eu vou aumentar 5 pontos no mesmo ponto. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, mais um. Esse 1 que eu faço aqui, que é o quinto ponto, ele é equivalente aos 7 pontos laterais. Então, eu já fiz o quinto ponto, vou fazer mais 6 e vou fazer 9 pontos baixos, tá? E já retorno. Olha, contando com esses 2 pontos iniciais, deu um total de 15 pontos altos, tá? Para eu começar os aumentos, tá? Então, ficaram 2 juntos e mais 13, tá? Então, aqui eu começo os aumentos. Independente do tamanho de pontos que eu fiz aqui, sempre eu vou contar 1, 2, 3, 4, tá? E aqui eu começo os aumentos. 2 pontos para cada ponto da base, 8 vezes. 4 desse lado e 4 desse lado. Então, eu vou fazer aqui meus 8 aumentos e já retorno. Fiz aqui 8 aumentos, agora eu vou fazer mais 13 pontos altos, tá? Olha, meninas, aqui fiz os 13 pontos altos, porque esse aqui, que tá com os 15 pontos altos desse lado do trabalho, já equivale ao aumento, tá? Então, eu faço um aumento mais 13 pontos. Então, aqui a mesma coisa desse lado, eu fiz 13 pontos altos. No próximo buraquinho, eu vou fazer um aumento. Então, aqui no total, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 aumentos.
para dar certo a nossa solinha. É a mesma solinha da rasteirinha, tá? Para quem já fez a rasteirinha, fica fácil. Aí, totalizando 5 aumentos com esse aqui do lado, né? Fecho aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu vou levantar 2 correntinhas. No mesmo buraquinho, eu vou fazer um ponto alto. E vou chegar até aqui, tá? Que é o primeiro aumento que a gente fez, eu vou chegar até aqui. E já retorno. Olha, a mesma coisa, fiz 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo buraquinho e mais 13 pontos altos, totalizando 15. Agora, nesse primeiro aumento nosso, da segunda carreira, eu vou fazer um aumento para cada ponto de base. Como eu fiz 8 aumentos, então agora eu vou fazer 16 aumentos nessa carreira, tá? 2 pontos altos juntos no mesmo buraquinho 16 vezes, tá? Até chegar aqui no último aumento. Terminei aqui meus 16 aumentos, agora eu vou fazer mais 13 pontos altos, como do outro lado, tirando os 2 primeiros que eu já considero como aumento. Então, vou fazer 13 pontos altos e já terminei aqui meus 13 pontos altos, agora eu vou começar os aumentos. Aqui no próximo buraquinho, eu vou fazer um aumento. Então, vai ser um aumento, 2 pontos altos no mesmo buraquinho, no próximo, apenas um. No próximo, um aumento. No próximo, um. No próximo, 2. No mesmo buraquinho, né? Que é um aumento. No próximo, um. Um aumento. Um ponto. Aí, eu fecho. Com ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa solinha. Levanto um ponto baixo. E por trás, eu vou fazer um ponto baixo. Ficou muito largo esse ponto. De novo, olha. Por trás, um ponto baixo, novamente. Por trás, um ponto baixo, mais uma vez. Por trás, um ponto baixo. Então, vou fazer dessa maneira por toda a nossa carreira e já retorno. Cheguei aqui ao final da carreira e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer o total de 15 pontos baixos. Por quê? Novamente, independente do tamanho do sapatinho, aqui eu vou fazer 16 diminuições. Então, eu tenho que contar 16 pontos baixos, 16 pontos aqui e 16 pontos desse lado. Então, eu conto 16 pontos e chego nesse meu tamanho de sapatinho, eu tenho que fazer 15 pontos baixos. Aí, eu inicio as diminuições, tá? Mas só para você entender, você fecha o trabalho ao meio e conta 16 pontos. Aí, você para com o ponto baixo, tá? Então, no meu caso, eu vou ter que trabalhar 15 pontos baixos e inicio as diminuições. Terminei aqui os 15. Só uma correção, meninas. Eu falei que eu vou fazer 16 diminuições, esse tamanho de 10 centímetros de solinha, tá? Maior que isso, você também mantém as 16 diminuições. Mas se vocês quiserem fazer menor,
que 10 centímetros, eu aconselho fazer 14, só 14 diminuições, tá? Porque como ele vai ser menorzinho, então você também diminui as diminuições, tá bom? Então, vamos continuar. Fiz aqui meus 15 pontos baixos e agora eu vou começar minhas diminuições com meio pontos altos, tá? Então, eu faço meio ponto, vou no próximo, faço meio ponto e fecho. Mais uma vez, faço meio ponto, vou no próximo, faço meio ponto e fecho. Eu vou fazer esse processo por 16 vezes, tá? E já retorno. Olha, eu terminei aqui as 16 diminuições e dei continuidade em pontos baixos até chegar aqui ao final. Chegando aqui ao final, eu fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto meu fio, tá? Agora eu vou começar a parte de trás do pezinho, do calcanhar. Eu vou contar a partir desse último aumento aqui, desculpe, última diminuição, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou introduzir minha agulha no nono ponto e vou fazer 2 correntinhas. E vou trabalhar em pontos altos. Olha, trabalhar em pontos altos até chegar aqui a mesma contagem. Pego aqui minha primeira, no caso, diminuição, vou contar 9 pontos. No nono ponto eu paro, tá? Eu já retorno com vocês. Terminei aqui, olha, que é onde vai o calcanhar do bebê. Deu 25 pontos no meu, tá? Então, terminei aqui no nono ponto, contando daqui pra lá. Giro o meu trabalho, faço 2 correntinhas e vou no próximo e faço um ponto alto para cada ponto de base, tá? Só que esse último aqui eu não trabalho, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já retorno. Então, nessa segunda carreira, eu vou ter só 24 pontos, tá? A de baixo tinha 25 e essa eu vou ficar com 24. Eu vou trabalhar apenas esse ponto e não vou trabalhar este ponto aqui, que seria um ponto a ser trabalhado, tá? Vou ficar com 24. E nessa próxima, que é a terceira e última, eu vou ficar com 23. Então, eu giro o trabalho, faço 2 correntinhas, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto novamente para cada ponto de base. E a mesma coisa no final, eu não vou trabalhar o último ponto. Então, eu vou ficar com 23 pontos nesta última carreira, tá? Olha, cheguei aqui na última carreira, trabalho esse ponto apenas, ficando com o total de 23. Venho aqui, faço uma correntinha e corto o meu fio, tá? Agora eu vou fazer a parte laranja. Deixa eu esconder um pouquinho esse fio aqui, só para não atrapalhar. Aí depois eu venho aqui e passo a cola jeans, tá? Para fazer o acabamento e não aparecer o nosso arremate. A mesma coisa aqui. Tá? Então, eu venho aqui com a cor laranja. Eu introduzo nesse primeiro buraquinho aqui e puxo. Deixo um espaço só para fazer o acabamento. Vou no próximo buraquinho aqui da carreira que a gente inicia, vou fazer um ponto baixo.
Vou aqui no meio, faço um ponto baixo, venho aqui no meio do ponto, fazer outro ponto baixo, novamente no meio do ponto, um ponto baixo. Aqui, olha, na curvinha, eu vou fazer um aumento, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo buraquinho. E aqui, a partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui, eu retorno. Olha, chegando aqui, só para quem não sabe, eu vou esconder esse fio aqui também, para não atrapalhar. Pra gente poder trabalhar sem ele atrapalhar a gente aqui, tá? Depois tudo eu passo minha cola jeans, que eu esqueci de falar nela no início. Tô tão acostumada a trabalhar com ela que eu esqueci dela. Então, quando chegou aqui no final da carreira, novamente eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. Vou fazer um ponto baixo no meio do ponto. No próximo buraquinho, um ponto baixo. Novamente no meio do ponto, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui e um ponto baixo no meio do ponto. Tenta pegar os 2 fios para ficar menos buraco, tá? Esse ponto aqui, olha, esse próximo ponto, eu não trabalho, tá? Eu vou direto pro próximo ponto. E essa carreira eu vou fazer ela toda em pontos baixos, ponto sobre ponto, até chegar aqui do outro lado. Eu já retorno. Cheguei aqui ao final, trabalho esse ponto. Esse primeiro ponto que a gente trabalhou, a gente pula ele e só faz o acabamento aqui, ó. Na lateral, tá vendo? Puxa, não faz uma correntinha. E puxa. Venho aqui. No próximo ponto. Para esconder. Tá? E aqui a gente dá um nozinho. Vamos dar 2 nozinhos. Mas não pode ficar grosseiro, tem que ficar bem pequenininho. Aí depois, novamente, aqui eu passo minha cola jeans, tá? Então, por enquanto, ficou assim a nossa sandalinha. Tá pegando jeito, né? Agora eu vou fazer a parte de baixo. Novamente, eu introduzo a agulha, pego esses duas linhas com a minha cor laranja, puxo e vou trabalhar em pontos baixíssimos, pegando sempre os 2, ó. Pegando sempre os 2 e puxo. Introduzo e puxo. Olha. Fazer assim, dessa maneira, por toda a volta do sapatinho. Tá? Olha, terminando com vocês aqui, a última carreira. Pego aqui, puxo e corto o fio. Essa parte aqui, depois eu corto e colo com cola jeans. E essa outra parte eu escondo aqui por dentro.
peguei buraquinho errado. Tem que esconder que não fique aparecendo, assim, tá? E aqui eu colo com a cola também. Então, até agora, a nossa sandalinha tá desse jeito, tá? Agora eu vou ensinar a parte da flor pra vocês. Agora eu vou ensinar a fazer o miolinho da flor, tá? Então, nós vamos fazer um anel mágico. Fazemos uma correntinha. E vamos completar aqui esse anel com 8 pontos baixos. Tá? Eu já retorno. Fiz aqui meus 8 pontos baixos. Agora, eu puxo o fio. Bem apertadinho. E venho nesse primeiro ponto. E fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e nesse mesmo buraquinho eu vou fazer 2 pontos baixos, que é o nosso primeiro aumento. No segundo ponto, vou fazer um ponto baixo. No terceiro, vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo buraquinho. E assim eu vou fazer a sequência de um ponto e um aumento, tá? Eu já retorno. Terminar, para ficar bem fechadinho, eu vou terminar com 2 pontos. Eu sei que eu iniciei com 2 pontos, mas eu também vou terminar com 2 pontos, com um aumento. Aí, eu fecho com ponto baixíssimo, corto a linha e puxo. Venho aqui. Escondo meu fio. Puxo bem esse aqui pra ficar sem nenhum buraquinho. E aqui eu vou dar 2 nós. Tá? Então, aqui é o miolinho da flor, tá? Agora, eu vou fazer as pétalas. A gente tem que fazer 6 pétalas. Eu já fiz aqui 5 pétalas, tá? E vou ensinar você a fazer uma. Não dá pra aparecer, né? Aqui, minhas 5 pétalas. Tá? Eu vou fazer 8 pontos, 8 correntinhas. 1, 2, 3, 8. Mais uma, volto na última e faço um ponto baixo. Tá? Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, 6 pontos meio altos. Olha, então ficou um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 pontos meio altos, e o último eu fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e fecho. Aqui eu dou 2 nós. E corto. Então, a gente ficou com 6 pétalas da nossa flor. Aí, eu pego o miolinho da flor. Essa parte do crochê que a gente acabou de fazer, essas são as correntinhas. Então, elas têm que ser coladas assim, desta maneira, olha. Tá?
Então, eu vou pegar um plástico aqui. E vou colocar meu miolinho do lado do avesso. E as pétalas, a gente tem que colar desta maneira, certo? Então, essa parte mais gordinha fica pro lado de dentro. Pra quando eu virar, ela tá do lado correto, tá? Então, vamos colar. Eu vou passar cola por todo o miolinho, pra facilitar. Opa, saiu cola demais, mas tudo bem. A gente tira o excesso aqui. Então, lembrando que essa parte mais gordinha tem que ficar pra baixo. E a gente vai colar dessa maneira. Duas pra cá. Duas pra cá. Se precisar, põe um pouco mais de cola. Duas pra cá. A gente vai ajustando. Tá? Aqui talvez precise um pouquinho mais de cola. Ela tem que ficar bem coladinha, porque essa cola você pode lavar, que é a cola jeans, olha. Ela pode ser, ela é à prova d'água e ela não é tóxica. Tá? Então, fica mais ou menos assim a nossa flor. Olha. Então, duas pra cá, duas no meio e duas na lateral, sobrando esse espaço aqui, tá? Ela tem que ficar bem coladinha antes da gente trabalhar lá, tá? Entenderam? A gente vai ajustando, que fica mais ou menos da mesma altura, tá? Bom, pra adiantar, eu já tenho uma pronta e seca aqui. Então, a gente vai fazer a colagem. Mas antes de eu fazer a colagem, eu vou fazer aonde a gente amarra aqui, tá? O que que eu faço? Pra facilitar, pra depois a gente não ficar mexendo e aí vai descolar. Então, eu venho aqui nesses dois pontos que a gente fez de aumento, ó, no meio deles, tá vendo? Introduzo a agulha, deixo um espaço. E aqui, a partir daqui, eu vou fazer 50 correntinhas, tá? Pra dar o tamanho que eu quero. Aí, depois eu vou passar em centímetros quanto ficou. Então, a gente vai fazer 50 correntinhas. Fiz aqui minhas 50 correntinhas e vou cortar um espaço bem maior, assim, pra gente colocar a pérola depois. E puxo. Então, vou medir aqui pra vocês. Olha, ficou com 18 centímetros, tá? 18 centímetros essa lateral. Agora, a gente pega deste lado, a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui mais 50 correntinhas. Olha, já terminei esse lado, já cortei os meus fios aqui
E agora eu venho aqui para fazer o acabamento e passo cola. Para não desfazer o acabamento aqui na hora da lavagem, tudo. Tá? Esse lado eu já coloquei e também já passei minha cola. Coloquei a pérola. A pérola, ela tem que passar pelo crochê, pelas correntinhas. Deixa eu pôr aqui minha agulha. Tem que ser uma agulha que entre essa linha que é um pouquinho mais grossa. Só um minutinho. Tá difícil colocar aqui. Pera aí. Eu vou colocar... Olha, coloco essa pérola, ela tem que entrar no crochê. Ela não pode ficar até aqui. Porque se você der um nó na ponta da pérola, ela vai sair e é perigoso. Então, você tem que passar pelas correntinhas e dar um nó na ponta. Dessa maneira, ó. Para garantir que isso aqui não se desfaça, eu também coloco a minha cola, para não ter perigo de desmanchar, tá? Opa, tá grudando. Então, agora a gente vai pra colagem da flor. Pra colar a flor, essa daqui já tá bem seca, tá? Então, eu contei assim, olha. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto ponto, mais ou menos, ó, eu colo a primeira pétala. E a mesma coisa do outro lado, tá? Eu conto 5 pontos e colo no centro, tá? E vai ficar assim, ó. Dessa maneira, os espaços. Mais ou menos um ponto aqui, mais ou menos 3 pontos aqui, mais ou menos 3 pontos aqui, ó. Tá? Não, 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos e 1 ponto de intervalo entre elas, tá? Então, eu vou colar aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou passar a cola aqui. Ficando assim. A gente tem que olhar sempre o outro par. Ficou 3 pontos ali, ó. Então, a gente faz igual aqui. 3 pontos aqui, tá? Tem que segurar um pouquinho, porque essa cola ela não seca imediatamente. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. E a mesma coisa eu vou fazer em todas as pétalas. Aqui também, sobrou 3 pontos. Eu vou passar cola e vou colar. Eu tento colar, ó, pegando um pouco da parte bege, tá? Eu passo da parte laranja, pego um pouco da parte bege, tá? Pra dar a altura que eu quero, ó. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá, gente? Colar igualzinho a outra. Não pode ficar diferente, tem que ficar igual. Aqui eu dei quanto? Espaço de 1 ponto. Então, aqui eu também vou dar um espaço de 1 ponto. E assim eu vou. Aqui eu dei 3 pontos, olha. 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou colar aqui a minha, gente, que senão fica o vídeo fica muito longo. E eu já retorno. Pronto, meninas, aqui está. Eu já colei, já segurei bastante. Quando você colar, você espera
algumas horas para poder manusear, tá? Eu sempre sugiro que espere secar 24 horas antes de entregar ao cliente, tá? Então é isso, olha como ficou bonitinha a nossa solinha, a nossa flor. Eu achei uma graça esse modelo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou, na maneira do possível, eu vou respondendo, tá? E obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.